Gostaria de perguntar ao Renan Santos, há um tempo que ela ouviu falar, né, sobre retirar a câmera das fardas dos policiais. Ela quer saber a sua opinião em relação a isso. Eu não acho isso uma política pública funcional. Por mais que de um lado nós tenhamos algum grau de violência policial que tem que ser coibida, do outro nós temos uma guerra, e esta guerra nesse instante está sendo vencida pelo outro lado. Eu acho que isso é pelo menos na guerra que nós temos que combater contra o crime, nós temos que ter as polícias trabalhando com o apoio do Estado. E o que o policial se ressente é, se ele, no exercício da lei, trabalhando na rua, se colocando em risco, se ele mata de maneira correta, vamos botar aqui uma operação policial, ele matou um bandido, o Estado sequer oferece assistência jurídica para ele. Se ele morre, o Estado sequer oferece do outro lado, vamos dizer, a pensão que a viúva tem que receber a tempo. Às vezes uma viúva demora 1 ano para receber uma pensão, é uma demora gigantesca. O que ele só vê do outro lado é o Estado criando um discurso de que o policial está sendo violento a todo custo, que é uma truculência policial como uma constante, o que não é verdade. Existem exceções em tudo. O próprio bandido é uma exceção dentro daquilo que a gente chama de sociedade brasileira, e o policial comum se sente o tempo todo assim, não entendi, eu sou um bandido, se eu morrer não recebo a pensão, se eu tenho uma ocorrência, eu tenho que pagar pelo meu próprio advogado, às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil, e ele é um trabalhador pobre, no fim do dia, o policial, ele sente que a balança pesou pro outro lado. Eu acho que a gente tem que equilibrar essa balança. Eu quero chegar no momento em que as polícias usem as câmeras. Mas este momento é um momento que, infelizmente, está muito desproporcional. Eu quero ver um país funcional em que os policiais façam ocorrências normais e não que vivam permanentemente em guerra. E a questão é a permanência da guerra. Renan, o super-herói aposentado, ele está aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é: Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim, assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar. Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelos Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favor, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade, são dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do Partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor.
Olha, o Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, a mesma coisa. Entendeu nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela um problema. Ao mesmo tempo eu dependo do comércio com a China. Então como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí se desculpam. Eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com os chineses, aí eu vou conversar com o francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando eu era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não. Não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, a gente está caminhando aqui para o final da live, porque a gente está conversando com o pré-candidato Renan Santos e a agenda dele aqui está bem disputada, né, o candidato? Mas vamos fazer aqui mais 2 perguntas da audiência. 3. Tem muitas.
3. 6. 3. 3, 6. 4. Estamos negociando com o assessor dele. Olha, o Pirulito JP pergunta: eu sei decorado o endurecimento das penas, etc. Mas e sobre os casos criminais, principalmente os homicídios que não são solucionados? Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando em mudar o inquérito policial, que no Brasil ele é muito disfuncional. E ter aquela questão do acompanhamento único por um policial, ele vai da ocorrência até o fim do processo, como acontece na maior parte dos países que funciona. Aqui um policial pega a ocorrência na rua, aí da ocorrência na rua vai para um investigador, aquilo abre um inquérito policial, não tem prazo obrigatório para concluir. Você é aquele cachorro sem dono, que todo mundo, quando ele tem muitos donos, ele morre de fome. O processo ele tem que trabalhar com metas, e você tem que ter pessoas responsáveis por essas metas desde o início do processo. Isso também envolve a própria carreira única. E aí envolve, porque assim, a pessoa tem que ter uma carreira na polícia que vai do começo ao topo. Isso não acontece. Então você não tem estímulos para o agente público que está num processo de investigação ou acompanhamento de um crime em levar as coisas até o fim. Ele só está parado na carreira, tirando o policial que está na rua, que esse cara tem uma vocação guerreira, que é uma coisa diferente, uma vocação do guerreiro, que é uma outra lógica, vamos dizer, psicológica dele. O uso de tecnologia para o acompanhamento também, e aí eu vou falar do uso da inteligência, da tecnologia, isso tem que ser bem-vindo. Então, aqui em São Paulo a gente botou coisas como o Smart Sampa. O Smart Sampa, ele vem sendo fundamental para pegar a ocorrência de inúmeros crimes e pegar, por exemplo, um homem que batia na esposa, tal, aí o cara tá andando tranquilão na rua, bateu ali, tá o caso, e a polícia vai atrás do cara. Então, esse tipo de coisa começou a aumentar. E eu acho que isso faz parte de um aumento do aparato e da capacidade investigativa do Estado. A capacidade investigativa do Estado, ela é brecada muitas vezes pela falta de perspectiva de punição. Ou seja, o agente público percebe que mesmo ele pegando o bandido vai ser solto por um determinado juiz. Então você vai ter que corrigir as coisas. O aumento de pena e o aumento da segurança jurídica, no sentido de que a pena vai ser cumprida, ele também estimula o agente público a trabalhar mais. Aí você alterando o método de funcionamento dele, ou seja, dos inquéritos policiais e das carreiras, aí você aumenta a efetividade em pegar. Então uma coisa também acaba retroalimentando a outra. Eu converso com muitos policiais, tanto civis quanto militares, eles se sentem desestimulados, tipo, peguei o cara aqui, o cara vai ser solto pela 8ª vez. O cara, ele acha que ele tá enxugando gelo. Então existe um sentimento geral nas forças policiais de que não adianta nada. Não adianta nada investigar. Mais um roubo chegou aqui. Porque não pega. Porque quando pega o judiciário... Você imagina o seguinte, imagina todo um trabalho de uma investigação gigantesca que é feita, aí você chega, aí você pega um juiz e fala, não, eu vou soltar. Aí pega um juiz de plantão, eu vou soltar, acho que vou progredir. Isso é a ruína, é como se você queimasse dinheiro também. O Estado gastou uma fortuna para que todos aqueles agentes públicos trabalhassem, perícia policial e tal, para vir um juiz e numa canetada. Isso não vai poder funcionar assim. Então, por isso que a gente tem que ter um aumento de penas e aumento da segurança jurídica, e aí você vem com alteração no modelo de inquérito policial. E aí acho que as coisas vão se retroalimentar positivamente. Olha, o Peterson, sou Peterson, gostaria de fazer uma pergunta para o Renan. Atualmente sou corretor de imóveis e atuo no nicho de imóveis popular. E esse nicho é financiado pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida, porém com a iniciativa privada das construtoras de incorporação. Gostaria de saber se você irá fazer alguma reforma dentro do programa e quais são seus programas de habitação hoje. É algo que é necessário. Ele quer saber qual é a sua política aqui. Nós temos que eliminar as distorções que fazem com que a gente tenha Minha Casa Minha Vida em Pinheiros. A partir do momento que nós temos Minha Casa Minha Vida acontecendo em Pinheiros, significa que você está fazendo uma distorção do programa e você está diminuindo. Você está acompanhando esse caso, né? Você está criando apartamentos menores, encaixando Minha Casa Minha Vida, e você não está atingindo o objetivo do programa, que é reduzir o déficit habitacional para as pessoas mais humildes. O programa Minha Casa Minha Vida não é um programa de desfavelização. É um programa, no fundo, de reduzir o déficit habitacional, tornando possível para uma família que está começando a vida dela ter sua casa própria. Vamos colocar aqui. Esse programa precisa fazer reformas para ele não ter tantas distorções. É isso. Essa distorção que a gente está vendo em São Paulo e outras capitais é um exemplo. Outra é uma política de desfavelização, que ela vai para além, ela não tem a ver com o modelo do Minha Casa Minha Vida, ela é um outro modelo, que é um modelo para reurbanização e desfavelização das cidades brasileiras, que é um programa de reforma das. E aí você ataca um outro elemento que é diferente da necessidade que nós sempre teremos de moradias mais baratas, que o Minha Casa Minha Vida atinge, mas também com políticas de competitividade você consegue atingir, que é pegar a boa parte das cidades brasileiras que foram favelizadas e torná-las habitáveis.
São duas políticas diferentes. Então eu vou atacar, porque algumas pessoas confundem o que eu falo sobre desfavelização com Minha Casa Minha Vida. E na verdade são fins diferentes. Um é para atender o déficit habitacional, que é importante, até porque os jovens, especialmente os jovens urbanos, não conseguem comprar apartamentos. E eu acho que isso é um problema mundial. E eu acho que eu não quero ver o jovem brasileiro, isso é um compromisso que eu tenho com a minha geração, não conseguindo comprar um apartamento, não conseguindo viver na própria cidade. Em Lisboa, eu estive lá no carnaval, os jovens lisboetas não conseguem pagar o aluguel lá porque vira tudo Airbnb para turista. O Rio de Janeiro, se resolver a segurança, não vai ter jovem carioca morando no Rio. Esse bicho não vai conseguir morar no bairro que os pais dele moraram. Eu acho isso uma vergonha, eu acho isso uma indecência. Então, as cidades têm que pertencer às pessoas das cidades. E para isso nós temos que ter políticas habitacionais que respondam a essa demanda. Ponto. Junto com o próprio Minha Casa Minha Vida. A desfavelização é outra coisa. E aí vamos resolver com uma política específica que está no nosso programa voltado para a desfavelização. O Carlos Daniel pergunta o Renan como ele vai reformar o BPC. Explique de forma ampla. Renan Santos, pré-candidato à presidência. Vamos lá, o benefício de prestação continuada ele começou bem pequenininho e hoje ele é uma bomba fiscal gigantesca, porque ele paga muito mais do que o Minha Casa, do que o Bolsa Família. Ele paga, né, um salário mínimo, e o escopo dele vem aumentando ao longo dos últimos anos. Então ele vai ter que fazer um gigantesco pente fino no BPC. Gigantesco. Não só no BPC, né? Você tem aposentadorias também, Sim. onde você tem fraude. Você fez São Francisco, foi aluno do Alexandre de Moraes? Fui. E você sabe que esse meu trecho numa entrevista sua é utilizado recorrentemente pelos meus inimigos, né? É verdade. O tempo todo tem aquele trecho. Porque eu falei, o Alexandre de Moraes era um cara inteligente, tenaz e corajoso. Mas ele é. O que você quer que eu fale? Ele é. Não tô falando que ele é uma boa pessoa. Que dera os bons tivessem a audácia dos maus. As pessoas boas têm que ter a audácia do Alexandre. É verdade, ele é audacioso. E era um professor presente. O que você aprendeu com ele? Muito pouca coisa, pra ser sincero. Eu não era um bom aluno. Eu já tava querendo largar a faculdade nessa época. Eu não era um bom aluno. Mas ele era um professor competente. O que eu tive, desses grandes professores que viraram ministro do STF, que eu acompanhei muito as aulas, o Lewandowski. E eu acho engraçado, porque assim, eu achava ele um grande professor. Nunca falaram sobre essas qualidades dele. Ele era um professor de teoria geral do Estado muito, muito bom. Falava coisas, por exemplo, sobre a emergência de cidades-estados em contraposição ao modelo do Estado Nacional, que isso ele está falando em 2003. Que hoje a gente está vendo, sabe, o surgimento de Londres e tal. E eu até estou falando, quando eu falo do Rio de Janeiro se tornar uma espécie de cidade-estado, aqui tem um status autônomo, eu estou falando sobre um conceito que ele discutia nas aulas com a gente em 2003. Não que eu goste, bom, estamos vendo onde o Lewandowski está enfiado, mas eu gostava da aula dele. Tive aula com a Janaína, tive aula com o Roberto Eros Grau, tive aula com botar outros aqui. Aí já são mais casos do universo do direito. Com o Miguel Reale. Aquela faculdade era muito boa. O judiciário precisa de uma reforma? Desesperadamente. O judiciário se tornou parte do problema. Eu acho uma vergonha. Dado que as coisas porque a faculdade de direito que eu fiz parte é uma faculdade de direito que se sentia meio que responsável pelo universo jurídico no Brasil. Pois bem, sintam-se responsáveis, fracassou. É uma massa de privilégios, nenhuma responsabilidade em ser efetivo. Uma indústria da impunidade em muitas áreas, uma hiperideologização, não só no judiciário como no próprio Ministério Público. Acho que precisa de uma gigantesca reforma. Renan, a gente precisa te libertar aqui, mas como você pode ver, tem trocentas mil perguntas. E muitas perguntas. E o que eu achei interessante nessas perguntas é que são perguntas de propostas. Você não vê ataques tipo atacando o presidente Lula ou o ex-presidente Bolsonaro. Você não vê ataques, você vê as pessoas realmente querendo ouvir propostas. Concordamos em algumas, discordamos em outras. A Mara quer concordar mais, tá? Ela quer concordar mais. Não, eu sempre digo para ele que eu gosto mais de conversar com ele nas entrevistas do que você nas redes. Você nas redes é irreconhecível, não é a mesma pessoa que está aqui conversando. É que a gente não tem Mas 3 eu vou minutos. te passar essas perguntas para você responder nas redes, porque eu vejo que há uma demanda. As pessoas querem propostas e a campanha hoje, as campanhas hoje estão anti-Lula, anti-Bolsonaro. Enfim, é isso que virou o debate das eleições. Acho que essas pessoas merecem essas respostas. Estou mandando para você todas essas perguntas que apareceram aqui e aí você bota nas redes. Perfeito. E eu vou te falar, Mara, não quero ficar me gabando aqui. Eu sou a pré-candidatura das propostas.
Porque você pode concordar ou discordar comigo, mas você sabe que eu sempre tenho uma opinião sobre as coisas. Você vai falar, não gostei da sua opinião. O eleitor, mesma coisa. Tem alguns momentos, quando eu falei contra o projeto lá do Fim na Escala 6x1. Aí, Renan, você tá errado. Eu falei, você tá errado. Você tá errado, eleitor. Você que tá errado, você que tá errado. Vamos ver quem vai estar certo. Só que no dia seguinte ele tá concordando comigo. Eu acho que a ideia de você tratar o eleitor como um ente pensante é uma novidade. Porque todo mundo faz campanha baseada no marqueteiro. E o marqueteiro coloca as propostas debaixo do braço. Quem define a proposta de um partido hoje ou de um candidato é o marqueteiro. E não o grupo do candidato. Você não tem marqueteiro? Tenho, ele, meus amigos. A gente é um marqueteiro de si próprio. E o seu ministro da Economia, da Fazenda? Vai ser sensacional. Você já tem o nome? Já estou conversando, já tem até grupo de WhatsApp com eles. Vai ser um conselho, um Então, grupo? meu irmão montando um grupo, sim. Adianta alguns nomes aqui pra não gente? posso, eu não posso, porque essas coisas aí, eu aprendi que eu tenho que fazer anúncios formais e tal. Tá bom. Então você vem fazer um anúncio formal aqui. Se não vier aqui, você vai estar no meu anúncio formal. Mas porque você foi a primeira a me entrevistar me levando a sério. Então eu vou sempre levar a Mara mais a sério que os demais. É o prêmio por ter sido a pioneira. Muito obrigada, viu, Renan? Eu que agradeço. Tá aí, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, falando aqui no almoço do My News VIP FM 90,9. Renan, muito obrigado por estar aqui conosco, por trazer as suas propostas, e o caminho está começando, né? Bora, agora quase terminando, né? Falta pouquinho para as eleições, dá até um frio na barriga, mas... Você tem frio na barriga, Renan? Tenho. Essa segurança toda, Eu assim, juro, você juro que eu vem, tenho. fala e tal. Juro. Não tenho muito frio na barriga. Eu tenho muito medo de falhar com as pessoas que confiam em mim. É o que mais me tira o meu sono. Às vezes eu não durmo, às vezes, de verdade. Porque imagina eu falhar num grupo que tem o Kim, sabe? É um peso muito grande. Não é que eu não sinto muito. É que eu luto bastante, né? Mas assim, eu sinto muito mesmo. O Kim vai estar com a gente aqui dia 16. A gente vai conversar com ele. Eu brinco com ele, eu falo, deputado, a gente tem divergências sobre campos ideológicos ali diferentes, mas o Kim é um excelente deputado. Sim. Ele cuida do dinheiro público como poucos. Uhum. E é impressionante, porque eles votam junto. Ele e o Chico Alencar do PSOL, Adriana Ventura e Kim, sempre cito isso como exemplo, votam juntos em questões do orçamento. Eles tratam o dinheiro público muito sério. Ele é um deputado que faz um trabalho muito bom. Tá bem acompanhado, hein? Sim. E agora ele vai ter uma bancada, né? Imagina você poder fazer... Olha, tem um Chico... Não, eu vou te contar. Se eu não tiver ambições, eu tô ferrado. Eu tô careca, feio. Se eu não for ambicioso, não resta nada aqui. Muito obrigada por essa conversa. Obrigado. Viu?